Se você investe pesado em tráfego pago, mas já viu as suas campanhas despencarem do nada, mesmo começando bem, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar os erros mais comuns que travam os seus resultados e principalmente eu vou te mostrar as estratégias que os gestores mais lucrativos estão utilizando hoje para manter as suas campanhas ativas e lucrativas por semanas. Então já deixa o like, se inscreve no canal aqui para não perder os próximos conteúdos e bora pro vídeo na tela do meu computador. Bom, eu quero começar falando aqui nesse vídeo de um dos maiores problemas aí que acontece nas campanhas, tá? E geralmente esse problema aqui, ele é geral, acontece com todos os gestores aí, pelo menos já aconteceu comigo, conheço pessoas também que já aconteceram esse problema e provavelmente já deve ter acontecido com você ou em algum momento vai acontecer, que é o que? As campanhas elas começam a performar bem, tá? No início, e aí depois ela vai caindo a performance. Isso daqui é normal de acontecer. E uma das causas disso daqui é a falta de análise de métricas, né? A gente não sabe analisar a métrica, acaba deixando de lado ali algumas coisas, deixa passar, e você acaba não sabendo o que fazer nas campanhas. E também o medo aí de deixar as campanhas ativas durante as oscilações. Então vamos lá, a campanha ela vai começar aqui, ó. Deixa eu só desenhar aqui melhor. Ó, aqui tá a campanha. Eu vou fazer aqui um gráfico. Então a campanha começou aqui, ok? Aí aqui tem os dias. Vou deixar aqui 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Dá pra entender, né? Tá meio feio, mas dá pra entender aqui. 10 dias. Beleza. A campanha começou aqui, primeiro dia. Aí aqui não teve venda. Aí aqui começa a vender. Aí aqui já começa a subir. Vai subindo. Aí chega mais ou menos aqui. O que acontece? Ela para, começa a cair. Geralmente é isso daqui que acontece. No primeiro dia começa a subir, vai vendendo, depois perde performance e quando perde performance, a tendência dela é cair. Quando chega aqui, nessa parte, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e tira a campanha, pausa ela. A gente mata a campanha, pausa. E aí sobe uma outra campanha. Aí o que acontece? Subiu a outra campanha, o AD02. Subiu aqui a outra campanha. Aí acontece a mesma coisa, vai subindo aqui, vai vendendo, para de vender, para, e aqui pausa de novo. E fica nesse ciclo, tá? Aí às vezes você tem um lucro, às vezes você fica no prejuízo, e assim vai, mas você vai sempre nisso daqui, pausando campanha. Tenho certeza que isso daqui já deve ter acontecido. Deixa aqui nos comentários se aconteceu. Mas isso daqui é quase com todos que acontece, tá? E tem um problema nisso daqui, que é você nunca consegue escalar suas campanhas e nunca consegue ter um resultado constante por falta de análise de métricas e medo de deixar as campanhas durante oscilações. Isso aqui que acontece é uma oscilação, tá? Essa parte aqui. Geralmente, se dependendo, né, de como que tiver a campanha, se ela for uma campanha que vai performar bem realmente, depois aqui ela vai subir de novo. E aí às vezes desce de novo e sobe mais e vai indo assim, tá? Ela nunca vai só crescer. Em algum momento, sim, ela vai ter alguma oscilação, mas aí vai subir de novo e assim vai indo, tá? Então, o gestor de tráfego precisa ser bem resiliente nesses casos também. Mas aqui tem uma solução que eu quero trazer aqui nessa aula. Qual que é essa solução? Primeiro, você não vai pausar as campanhas que ainda tem um CPA bom. Aqui, se o CPA ele está dentro da margem aceitável, ou seja, dentro do seu CPA estipulado, vamos supor que o seu produto é R$60, né? Você ganha uma comissão de R$60. Você pode investir até uns R$30 para fazer uma venda, porque daí pelo menos você ganha ali 100% de lucro, né? Assim, 100% não, né? Porque tem as taxas da plataforma e tudo mais. Mas a grosso modo, você tem um produto de R$60, você gasta até R$30 e faz uma venda, tá ok, tá dentro. Agora, se você gasta 40, 50 para fazer uma venda de 60, já não tá legal. Você já tá com uma baixa margem de lucro. Aí o que acontece? Então, se ele tiver dentro da margem aceitável, tá? Então vamos supor, colocar aqui esses R$30. Se ele tiver até R$30, você vai deixando. E aí você vai manter essa campanha ativa mesmo nesses dias ruins, tá? Mesmo nesses dias ruins aqui que eu tinha mostrado. Essas oscilações, elas são normais. O importante é você ver o resultado no período completo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, nos 7 dias ou no máximo. Mas geralmente eu vejo mais no máximo. Então, se eu olho lá a campanha e no máximo, vamos supor, vou colocar aqui 3. Nos 3 dias, nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias e máximo. Vou pôr aqui, máximo. Aí vamos supor que aqui nos últimos 3 dias, você filtrou lá para os últimos 3 dias e aí a campanha, ela tá aqui com um CPA, tá? Vou colocar aqui CPA, um CPA de 25 e o seu CPA máximo é 30. Então tá 25, aí você vai deixar. Aí você vai ver que os últimos 7, aí os últimos 7, ela tá 23. E aqui no máximo, essa campanha no máximo, ela tá chegando a 20. Só que aqui a gente tá falando de 3 dias, 7 dias e aqui no máximo. Só que se eu olho essa campanha ontem, por exemplo, vamos por ontem meu dia foi péssimo, não foi legal. E meu CPA, eu gastei R$50 e não fiz nenhuma venda, tive 0, tá? Gastei ali R$50 e não tive nada. Ou seja, era pra eu ter gasto R$30 feito uma venda, mas eu gastei 50 e não vendi nada. O que acontece? Meu dia
dia ele foi baixo, meu dia teve baixo, foi negativo. Aí o que acontece? Só que eu não olhei os últimos 3 dias, nem os últimos 7, nem o máximo. Se eu olho os últimos 3, poxa, tá 25, tá dentro. Os últimos 7, tá 23, tá dentro. O máximo tá 20, ainda tá dentro. Então o que eu posso fazer? Ao invés de eu vir aqui e matar essa campanha, enfim, baguncei tudo aqui, mas tá tudo certo. Então sempre veja no máximo, tá? Veja sempre no máximo. E aí, se tiver dentro ainda do CPA, você não vai matar essa campanha. O que você pode fazer é diminuir o orçamento, é algo que a gente vai falar aqui agora. Então, ó, entra na escala inteligente, tá? Escala diária inteligente. Então aqui, ó, em dias de pico de vendas, vamos voltar aqui de novo. Vamos supor que você começou a campanha ali com uns 20 reais por dia, tá? Você começou 20 reais por dia, e aí aqui a gente vai fazer um gráfico de novo, e aí você começou ali, tá aqui 8 horas da manhã, aí tá aqui 9, aqui 10, aqui 11, aqui meio-dia, 1 hora, 2 horas, mais ou menos aqui, 2 horas, tá? Então começou 8 horas da manhã essa campanha. Aliás, ela começou antes, né? Mas vamos supor que 8 horas seja um horário que você tá acordando e tudo mais, você vai começar a olhar. E aí, chega ali, 8 horas já teve uma venda. Aí acontece que 9 horas já vendeu mais um. Até 10 horas tá começando a vender. Você tá vendo que tá começando a vender, o que você faz? Ao invés de você deixar esses 20 reais, você vai subir esse orçamento, tá? Você pode dobrar o orçamento, você pode colocar 40, 50, 60, você pode colocar esse orçamento pra cima, você vai dobrar ele ou até às vezes triplicar, tá? Isso daqui vai muito de você, dependendo da verba que você tem e também da disposição que você tem aí de arriscar, porque sim, é um risco, mas também é um tipo de escala. Então, beleza, você colocou 20 reais, aí você vai escalar. Ah, eu quero colocar 50 aqui, beleza. Colocou 50 reais aqui, 9, 10, 11 horas. Aí o que acontece? A tendência é que, como é uma campanha que ela tá tendo um pico de venda, né? Tá vendendo bastante, ela vai continuar vendendo. Às vezes o CPA vai aumentar um pouco, mas ela vai continuar vendendo. Aí o que acontece? Aqui, vamos supor que aqui é meia-noite. Aqui é meia-noite, tá? Aí, um pouquinho antes de meia-noite, lá para umas 11 e pouco, o que você vai fazer? Você vai voltar pro seu orçamento normal, tá? Você vai voltar pro orçamento normal. Agora, um outro cenário, a mesma coisa aqui, tá? O nosso gráfico colocou aqui 20 reais, com os 20 reais, só que o que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui que eu fiz errado. Pronto, só que aí dessa vez, o que acontece? A campanha, ela vendeu uma aqui, só que ela começou a cair. Ela começou a cair e começou a ter prejuízo. No meio do dia, aqui vamos supor que aqui é meio-dia, tá? Aqui vamos supor que é meio-dia. Meio-dia você analisou e viu que você tá no prejuízo, a campanha não tá vendendo, o que você vai fazer? Ao invés de você aumentar o valor ou deixar esse mesmo valor, ou ao invés de você pausar a campanha, você vai ver o máximo, lembra do máximo, veja lá o máximo e você vai ver o CPA. Se o CPA tiver dentro ainda, então se o CPA ele tiver ok, então o CPA ele tá dentro, olhou o máximo, o CPA tá dentro, mesmo que hoje o dia tá ruim, você não vai deixar a campanha rodando com esse valor de 20 reais. O que você vai fazer? Você vai diminuir esse valor, então você vai colocar o mínimo que você conseguir, tá? Então você pode abaixar lá para 10 reais, 15 reais, você vai abaixar para você não gastar tanto, porque hoje não tá sendo um dia legal, pode abaixar o orçamento, e aí você vai gastar menos, pode ser que você não venda, mas você também não vai torrar todo o seu orçamento. Você vai deixar na escala diária inteligente, você vai deixar para você escalar nos melhores dias. Então um dia que tá tendo bastante venda logo de manhã, você escala, coloca mais orçamento. O dia que tiver menos vendas de manhã, você abaixa o orçamento para você não gastar tudo. E lembrando, sempre chegando meia-noite, quando der meia-noite, você volta pro valor original, tá? Então se você começou com 20 e abaixou para 10, depois, quando tiver chegando meia-noite para virar o dia, você volta para 20. Se você tiver com 50 reais no final do dia, você volta de novo para 20 também, para começar o dia assim, para não extrapolar muito, tá? Que é o que eu falei aqui, ó, sempre volte ao orçamento original antes da meia-noite para evitar gasto explosivo no dia seguinte, beleza? Então começou com 20 reais, deu muito bom, começa a subir o orçamento. Se você começou com 20 reais, não tá vendendo, ou 20 reais, 30 reais, enfim, o valor que você colocar aí, estipular, e não vendeu, aí você abaixa o orçamento, mas você deixa a campanha ativa, tá? Não desativa a campanha, não mata ela, principalmente se o máximo aqui ela tiver ainda dentro do CPA, tá? Porque isso, você matando essa campanha, pode ser que só aquele dia foi um dia ruim, ou nos últimos 2 dias não tá sendo um dia legal. Então você consegue fazer essa escala diariamente. Bom, e agora antes da gente continuar aqui pro próximo ponto, tem algo muito importante que eu quero falar, que é sobre um dos maiores sabotadores aí de campanhas, que é o bloqueio de cartão ou até mesmo retenção de saldo no meio de um ciclo de teste. Eu coloquei esse ciclo de teste aqui, mas pode ser também no meio de um lançamento, tá? Lançamento das suas campanhas aí, do seu produto e tudo mais. Então o que acontece? Às vezes você tá rodando, coletando dados, Pixel começando a trabalhar, começa a performar e de repente cartão recusado, tá? Eu já passei por isso, acho que foi 1 ou 2 vezes que eu passei por isso, cartão recusado. Por que que isso daqui acontece? Principalmente se você utiliza aí banco tradicional ou até mesmo banco digital, porém em conta pessoal. Às vezes o banco ele entra em conflito com o MetaES, né? Nesse caso que a gente tá falando de tráfego no Facebook, ou às vezes ele até bloqueia somente o saldo.
né, o saldo ele tem um limite, e aí você acaba gastando mais do que o limite do seu cartão e você acaba excedendo o limite, pausa a campanha, você acaba perdendo ali um dia de campanha ou até mais, porque daí você tem que pagar a fatura para voltar o saldo e tudo mais, e aí você acaba perdendo aí de vender em alguns dias, tá? E é por isso que eu quero recomendar aqui a Portão 3, tá? Para que você possa utilizar aí os cartões virtuais, tá? Que são ilimitados aí da Portão 3. Ela é uma plataforma que é feita especialmente aí para quem vive de tráfego ou quem tá começando agora, tá? Mas é importante uma coisa, antes de falar aprofundar um pouco sobre ela, é importante que você tenha pelo menos aí um CNPJ aberto, tá? Porque os cartões da Portal 3, não só os cartões, mas todos os outros benefícios são para corporativas, tá? Ou seja, se você tem um CNPJ, pode ser MEI ou qualquer outra coisa, mas você precisa ter um CNPJ ativo, porque o cartão dela é corporativo, tá? Então você precisa ter. Bom, o que você consegue fazer com a Portal 3? Você consegue aí cartões virtuais ilimitados, tá? Então você pode ter vários cartões ilimitados. Você tem zero bloqueio no Meta, no Google, no TikTok Ads, que são as principais plataformas aí para gestores de tráfego, para anunciar, tá? Por que isso acontece? Porque eles têm o melhor score do mercado, tá? De cartão. Então eles têm uma boa reputação com as plataformas e acabam não tendo nenhum tipo de conflito e nenhum bloqueio, tá? Outra coisa muito interessante é o suporte humano 24 horas aí pelo WhatsApp. Não tem nada de robô, é uma pessoa que fica ali, algumas pessoas, né? Como é 24 horas, tem a troca de turno, mas você sempre vai estar falando ali com pessoas normais, tá? E não robô. E o melhor é que você consegue organizar suas campanhas criando carteiras por clientes, por BM ou até por criativo. Vamos supor que você tem lá um anúncio aí ou uma conta de anúncio. Vou colocar aqui uma conta de anúncio. Você tem duas contas de anúncio. Uma você está rodando para infoproduto, e a outra você está rodando aí para um cliente de tráfego normal, para um negócio locais. Vou colocar aqui negócios locais, tá? Aí você está rodando para esses dois clientes. Você consegue colocar nessa conta de anúncios um cartão, tá? Você vai colocar um cartão e nessa conta de anúncios você consegue colocar um outro cartão. São cartões virtuais, tá? Não vai chegar nada na sua casa nem nada. Vai ser um cartão virtual. Então você colocou aqui um cartão 1 e cartão 2, cada um numa conta. Depois você vai ter acesso a um dashboard, tá? Você tem acesso a um dashboard e lá vai ter um gráfico falando qual cartão você utilizou mais, o nome do cartão, enfim, você consegue ter um visual melhor ali da sua fatura, do que você está investindo, aonde você está investindo e para onde está indo o seu dinheiro. Você consegue ter um controle melhor das suas finanças aí, da sua empresa ou até mesmo aí do seu negócio que está começando agora com a gestão de tráfego. Mas eu super indico aí para você que é gestor de tráfego, que pelo menos aí já tem um CNPJ ativo, beleza? Você vai clicar no primeiro link aqui da descrição e vai entrar aqui, ó, para você abrir a sua conta, tá? Principalmente você que é gestor de tráfego e precisa aí colocar um cartão que não vai te dar nenhum problema desses de saldo bloqueado ou até mesmo cartão recusado no Facebook Ads. Só você vir aqui, clicou, veio para cá, vai preencher aqui, ó, vai colocar seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu CNPJ, seu número de telefone e o valor aí que você investe em tráfego, tá? E vai enviar. E aí aqui, ó, os especialistas da Portal 3 vai entrar em contato com você para abrir a sua conta. Esse pré-cadastro aqui é totalmente gratuito, beleza? Se você não for abrir a sua conta nesse exato momento, você pode fazer o seu pré-cadastro, vai entrar em contato aí com os especialistas da Portal 3 e aí você pode abrir a sua conta futuramente, mas é importante que você faça o seu pré-cadastro aí, beleza? Então link aqui na descrição e bora continuar aqui. Bom, falar um pouquinho aqui agora sobre testes, tá? Testes e otimizações aí que eu recomendo você fazer. Então vamos supor que você começa a fazer um teste de criativos ou de públicos. Então se você vai fazer um teste aí para encontrar novos criativos, o que você vai fazer? Vai manter o mesmo público, né? O público geralmente que a gente chama de público vencedor, e vai testar várias variações aí de criativos. Então vamos aqui pro nosso desenho. Então vamos lá, você vai fazer aqui uma campanha para achar novos criativos. Então você vai fazer aqui uma campanha, vou colocar aqui campanha, opa, deixa eu apagar aqui, paga aí, aqui, CA. Beleza, aqui é uma campanha, tá? Essa campanha, ela vai ser uma campanha ABO. ABO, que é a verba a nível de conjunto de anúncio. E aí você vai fazer aqui 3 conjuntos de anúncio com o mesmo público. Vamos supor que você não tem ainda um público vencedor, tá? Que é o público que você testou, então não tem como ser vencedor se você ainda não testou. Mas aí você vai começar com um público aberto, que é só a geolocalização, né? Nesse caso, geralmente infoproduto você deixa o Brasil inteiro, né? Para começar os testes e só coloca ali a idade e o gênero do seu público. Então, público aberto, sem interesses nenhum, 3 públicos, tá? O orçamento a nível de conjunto de anúncio, então você vai colocar ali, por exemplo, 15, sei lá, 10, 15 reais nesse, 10 a 15 reais nesse, 10 a 15 reais nesse também, para começar aí de um mínimo possível. Ou vai depender da sua verba, tá? E aí você vai fazer o que? Você vai colocar também um criativo em cada conjunto. Esse criativo vai ser um 01, esse criativo vai ser o AD2, tá? E esse criativo aqui vai ser o AD3. E aí o que acontece? Você está testando o mesmo público, tá? O mesmo
mesmo público que você está utilizando para utilizar aí 3 criativos e tentar ver qual vai performar melhor. Aí vamos supor que o 02 ele performou melhor no seu teste. Esse aqui então ele é o campeão, tá? Ele é o campeão. Esse daqui é o campeão. Aí o que acontece? Aqui ó, vamos voltar. Agora, se você quiser encontrar novos públicos, você vai usar o criativo campeão e vai testar novos públicos. Então numa outra campanha, lembrando que esse daqui foi o campeão 02, que você vai fazer numa outra campanha, tá? Pode ser também uma campanha ABO, mesmo assim. Aí você vai fazer o que? Você vai colocar aqui a campanha, vai colocar 3 conjuntos de anúncio, também a mesma coisa da anterior, só que agora aqui vai ser um público de interesses, tá? Aqui vai ser um outro público de interesses e aqui um outro público de interesses. Só que agora é que tá o negócio aqui que as pessoas acabam se enrolando, que é quantos interesses eu devo colocar em cada conjunto. Eu recomendo você colocar aí de 1 a 3 interesses, tá? Em cada conjunto. Então vamos supor que você está vendendo aí um curso de receitas, né? Vai aprender a fazer receitas de bolo. Aí aqui no primeiro interesse você pode isolar, tem duas opções, ou você pode isolar, então colocar um interesse só nesse, então esse daqui vai ser o interesse de receitas. Aí esse de baixo aqui vai ser o interesse de bolos e aqui vai ser o interesse de confeitaria, tá? Então você colocou um em cada conjunto, ou você pode colocar mais de um em cada conjunto. Então aqui você vai colocar, por exemplo, 3, aqui você vai colocar outros 3 e aqui você vai colocar outros 3 que se complementam, que falam praticamente a mesma coisa, tá? Que é o mesmo público, porém vai ter ali parcelas diferentes. E aí você vai colocar somente um criativo, que é justamente o criativo 02, tá? O AD2 aqui você vai colocar em todos. Por quê? Porque no teste de criativo você viu que o AD2 foi o campeão. Então você só vai testar os públicos, você vai ver qual é o público melhor. E aí o que você vai fazer com esses testes? Você viu que o AD2 é o criativo campeão e você viu que o público de interesses, o interesses 2, que era aquele do meio ali, vamos supor que ele é o público vencedor. Então a gente tem aqui agora um criativo vencedor e um público vencedor. O que você vai fazer? Aqui tá público de interesse. O que você vai fazer com isso daqui? Você vai criar uma outra campanha. Agora você pode sim usar a CBO, que aqui vai ser agora a nível de campanha, né, o seu orçamento. Então você vai falar assim: Facebook, eu tenho aqui um público comprador, que é um público que vendeu, que é esse público aqui de interesse, e eu tenho também um criativo validado, tá? Meu criativo campeão que também vendeu. Então tem um público validado e um criativo validado. Você pode fazer esse 1-1 aqui mesmo, tá? Que é uma campanha estrutura 1-1-1, tá? Que é uma campanha, um conjunto e um criativo aqui. Ou você pode também, que é muito utilizada, você fazer aqui, ó, isso daqui. Você vai utilizar o mesmo público, só que 3 vezes, então 3 conjuntos, aí aqui já vai mudar para 3 e aqui 1. E aqui você vai utilizar a mesma coisa, né? O mesmo ads, né? O mesmo criativo. Então vai ser uma campanha, 3 públicos, esses 3 públicos é o vencedor, lembrando que a gente está trabalhando com um público vencedor, e aqui o nosso criativo também vencedor, criativo campeão. Então essa daqui é uma opção que você pode fazer. Tem uma outra opção também, que é aqui, ó, se você quiser validar criativos, né, testar criativos ou até mesmo públicos de forma mais rápida, você pode utilizar, ao invés da ABO que a gente tinha feito, né, você pode utilizar a campanha CBO mesmo. Só que aí a campanha CBO, você vai fazer uma campanha, CBO, que é a nível de campanha, né, o orçamento. Então o Facebook ele vai dizer qual é o melhor público. Aí você vai colocar aqui, ó, por exemplo, vamos voltar lá desde o início. Você vai colocar aqui público aberto, tá? 3 conjuntos de público aberto. E aí você vai colocar o orçamento aqui. Na anterior, a gente tinha colocado o orçamento aqui, R$10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Aqui a gente coloca 30 e deixa o Facebook trabalhar. Vamos supor, ele vai achar que o público 3 aqui embaixo, ele vai performar melhor e vai colocar R$15 nele. Aí nesse ele vai colocar 5, aí dá 20 e aqui ele vai colocar 10. Então aqui você deixa o CBO, né, o próprio Facebook, a inteligência dele trabalhar para ver qual vai ser o melhor público. E aqui os criativos a mesma coisa. Se você estiver testando criativos, né, você vai colocar o mesmo público, como a gente colocou aqui, e aqui criativo diferente, criativo 1, criativo 2 e criativo 3, beleza? Você vai fazer dessa forma também, dá para você testar um pouco mais rápido, principalmente você que não tem tanto orçamento, você pode colocar aqui um orçamento menor. Se você tiver mais orçamento, eu recomendo você fazer o ABO e colocar a nível de conjunto aqui, beleza? Agora tem algumas outras coisas que é muito importante também você fazer. Uma delas é você evitar campanhas de
remarketing, porque o Facebook ele já faz remarketing automático aí com as campanhas inteligentes. Então hoje você não precisa mais criar uma campanha específica para remarketing, que é aquela campanha de público personalizado para quem, ou até mesmo video view, quem seguiu, quem interagiu com você no Instagram e tudo mais. Não precisa mais disso. O próprio Facebook ele faz ali, se você notar, tem sempre um público advantage dentro da campanha, tá? Tem creative advantage dentro da campanha. Então você não precisa mais utilizar isso, porque o próprio Facebook já está implementando isso de forma automática, sem mesmo a gente saber. Ele já está fazendo o remarketing ali para nós, então não precisa mais fazer uma campanha de remarketing, tá? Isso daqui é muito interessante. Outra coisa que muita gente faz é aqui, ó, você não precisa duplicar o criativo. Aliás, precisa não, você não pode duplicar criativo na mesma campanha. Se você quiser escalar, você vai variar o criativo e não apenas duplicar. Aqui você vai criar o criativo Y1, Y2, Y3 com base no criativo vencedor. Então vamos para cá, você criou uma campanha. Essa campanha aqui, ela é uma campanha, vamos colocar aqui CBO, campanha CBO. Tá aqui os públicos, tá aqui o público vencedor. Vou colocar aqui PV, que é o público vencedor, tá? Público vencedor. E aqui tá o AD02. O AD02, que foi o nosso campeão. Ah, Thiago, agora eu quero escalar essa campanha aqui. Eu quero escalar ela. Eu quero duplicar ela para eu escalar duplicando, né? Você pode fazer a escala diária, que é você subir o orçamento dela, tá? Subir o orçamento, assim como a gente já falou no início da aula. Ou você pode duplicar. Só que se você duplicar ela, você vai duplicar ela aqui. Duplicou, você pode manter o mesmo orçamento ou dobrar o orçamento, mas o que vai mudar, aqui vai ser a mesma coisa. O público será o mesmo. O que vai mudar é aqui, ó, o criativo. A maioria das pessoas, quando vai duplicar uma campanha, duplica a mesma coisa, duplica a campanha, duplica todos os conjuntos e duplica todos os anúncios. O que você vai fazer de diferente dessa vez? Você vai duplicar a mesma campanha, os mesmos públicos, tá? Só que você vai mudar aqui, ó, você vai fazer uma variação do criativo vencedor. Então você vai pegar esse criativo, vai ver o que tem para você modelar nele e aí você vai criar uma variação. Então, por exemplo, você vai mudar a cor dele, ou se ele é um criativo que tem preço, você vai fazer um criativo a mesma coisa, só que vai tirar o preço, ou vice-versa, e vai fazer uma alteração aqui para subir nessa nova campanha. Então você vai duplicar, mas não vai utilizar o mesmo criativo. Por quê? Quando você faz isso, você está atingindo o mesmo público, tá? Essa mesma estrutura aqui, ó. Então você está utilizando o mesmo público e vai atingir esse mesmo público com o mesmo criativo. Ele já está sendo impactado com essa campanha. Ele não precisa de um novo impacto com o mesmo criativo. Ele precisa sim de um novo impacto com um novo criativo. E aí, como você sabe que esse validou, você vai seguir ele como referência. E aí sim você pode duplicar essa segunda campanha aqui, fazendo um outro criativo parecido com o vencedor, tá? Beleza? Então, dessa forma que você vai fazer aí, se você quiser duplicar as suas campanhas, fechou? Bom, bora continuar aqui. A gente já tá chegando no finalzinho, mas ainda tem mais conteúdo aqui embaixo, então fica até o final. E se você chegou até aqui, deixa aí o seu like e também se inscreve no nosso canal para continuar vendo os próximos vídeos. Bom, então vamos continuar aqui. Ó, agora uma coisa muito importante que são as métricas, tá? O que acontece? Custo por visualização de página de destino. O ideal é que o custo por visualização de página de destino, aqui ó, ela seja até 1,20, beleza? Até 1,20. Se passar muito de 1,20, pode ser que você esteja perdendo dinheiro aí, tá? Então, se a visualização da página de destino precisa ser até 1,20, isso quer dizer que o custo por clique, que é o CPC, ele precisa ser menos do que R$1, tá? Não é que precisa ser, mas num cenário ideal. Então, isso daqui é só para você ter uma métrica para você ver se as suas campanhas estão indo bem. Se a sua visualização da página de destino tiver mais do que 1,20, pode ser que você esteja perdendo aí de otimizar. Aí o que você precisa fazer? Você vai ver lá o seu CPC. Ah, beleza, CPC ele já tá 1,20. Aqui, provavelmente, se o seu CPC tá 1,20, a sua visualização, né, o custo por visualização da página de destino, ele vai estar lá para 1,50, 1,80. Isso é muito alto, tá? Beirando R$2 ali é extremamente alto. O que acontece? Tem duas opções. Ou é o seu público que ele é desqualificado, então ele tá clicando, mas não tá indo para a página. Às vezes ele tá clicando sem querer, então ele tá tendo muito clique, mas não tá indo para a página. Às vezes clicou sem querer, ou é um público desqualificado, que não tá chamando atenção tanto assim. Ou outra opção é que o carregamento dessa página, ele tá lento. Ele precisa ser de 3 a 5 segundos. Então a pessoa clicou no anúncio, bateu ali 3 segundos, sua página já tem que estar, pelo menos a primeira dobra já aparecendo, aberta. Veja isso também, testa no seu celular, testa no celular de outra pessoa, no computador de outra pessoa, para ver se o carregamento da sua página tá sendo rápido. Muitas vezes, quando esse custo aqui ele tá muito alto, é por conta disso, por conta do carregamento da página, tá? Outra coisa é o custo por finalização de compra. Ele precisa ser de pelo menos aí até 10% do ticket. Então, por exemplo, um produto aí de R$67, a finalização ideal precisa ser de R$6 a R$7. Porque a gente leva em consideração também uma taxa de conversão do checkout, que é o que? Finalização de compra para compra. Essa taxa precisa ser de 10%.
10%. Então se chega, vamos lá, chega 10 pessoas no seu checkout, vamos lá, 10 checkouts, precisa sair pelo menos uma venda. 20 checkouts, precisa sair 2 vendas pelo menos, tá? Essa daqui é a métrica, 10% aí, taxa de 10% no checkout. É isso aqui, ó. Esse daqui precisa ser muito visível aí para você na sua operação. Uma taxa aí de 10% na conversão do checkout, tá? Teve 10 checkout, né? 10 finalizações de compra, pelo menos uma compra. Teve 20, pelo menos 2 compras. Se isso daqui tiver ok, beleza, o seu checkout está convertendo. Aí você precisa ver a questão de finalização de compra, tá? Aí a finalização de compra, você vai ter que ver a sua oferta. Se tá tendo muito clique, as pessoas estão indo para sua página, tá tendo bastante visualização aqui da página de destino, mas não tá tendo muita finalização de compra, pode ser a sua oferta. A oferta como um todo, tá? Não é a sua oferta, o preço dela ou o que você entrega, mas é o todo, né? O mecanismo único, é a oferta em si, a cópia que você está utilizando. Aí você precisa revisar a sua página de vendas, tá? Então isso daqui também é extremamente importante você analisar essas métricas aqui. E agora aqui também tem alguns insights finais aqui pra gente finalizar, que é o que? Primeiro, segmentações específicas por estados ou cidades. Hoje não é mais necessário você fazer isso, tá? O público aberto é muito mais eficaz. O público aberto no sentido da geolocalização, principalmente de infoproduto, você deixa lá pro Brasil inteiro, tá? E aí você não precisa colocar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outras cidades aí. Você deixa pro Brasil inteiro, o Facebook ele vai saber qual é o melhor público para você. Hoje a inteligência de Facebook tá muito melhor do que antigamente, tá? Isso daqui funcionava há uns 2, 3 anos atrás, tá? Isso aqui funcionava muito, porém hoje já não tá funcionando tanto, tá? Então não precisa mais fazer isso. Outra coisa agora, sobre criativos. Criativos com storytelling, que é contar uma história, né? Uma história mais clara, que traz ali uma perspectiva melhor para o seu anúncio. Ele acaba performando melhor do que criativo, por exemplo, só com preço e o nome do produto e ali o mockup, tá? Geralmente quando você cria uma história ali num carrossel ou no store, né? No store que eu falo, num vídeo, né? Formato store ou Reels, ele tende a performar melhor do que uma imagem estática só com preço e com o nome do produto, tá? Mas tudo é teste, porém isso daqui ele funciona muito bem. Storytelling, tá? Criar uma história aí para envolver a pessoa que tá vendo o seu criativo. Outra coisa, vídeo. Se você for fazer vídeo, sempre coloca legenda, porque isso daqui tende a converter muito mais. Porque tem pessoas que às vezes tá na rua e não consegue só escutar. Ele precisa ler a legenda. Então às vezes ele tá na rua, ele tá vendo o seu criativo e aí ele, às vezes nem na rua, né? Às vezes ele tá na casa, mas ele tem pessoas ao redor, ele não quer ver, não quer ouvir, então ele começa a ler a legenda ali, tá? Então isso também tende a converter muito mais. E outra coisa muito importante que é você testar muito, tá? Quem é gestor de tráfego já sabe que precisa testar, tá? Não tem pra onde fugir, tem que testar criativo, tem que testar público. E aí você pode utilizar, já que não tem pra onde fugir, você vai testar isso de forma isolada. Então você vai isolar sempre os criativos ou os públicos vencedores, assim como eu falei aqui no início da aula, tá? E aí você vai utilizar a escala aí com inteligência, que é a nossa escala diária, tá? Então todos os dias você vai ver se o seu criativo tá vendendo, você vai subir o orçamento. Não tá vendendo? Desce o orçamento, para você não sair tanto no prejuízo, já que naquele dia você não tá vendendo mesmo, desce, tá? Mas não desativa a campanha, faz a escala diária, isolando aqui os criativos. Bom, eu sei que essa aula aqui foi um pouquinho mais longa, mas você que chegou aqui até o final, valeu a pena você ficar aqui, porque aqui também no link da descrição, vou deixar um link aqui com um desconto, se você quiser entrar para a segunda turma do meu treinamento, o método Mapa do Marketing Digital, onde eu ensino você a criar infoprodutos e vender ele através do tráfego pago direto, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também, aí na gringa, para você ganhar em dólar, tá? Se você quiser, o link tá aqui na descrição com uma super promoção aí para os alunos aí da turma 2. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui falando a respeito desse vídeo, ou se você tiver alguma sugestão aí para mim gravar, deixa aqui que eu vou ler e vou te responder também, beleza? Na tela do seu computador, do seu celular, tem um outro vídeo aqui do canal que eu recomendo, e até o próximo vídeo, fica com Deus, é nóis!